18. Cesta Básica, com Natuza Neri. Oferecimento: Fundação Dom Cabral, a melhor escola de negócios da América Latina pelo Financial Times. Muito bom dia para você, Natuza Neri. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. E bom dia, ouvintes. Bom dia, Natuza. Ô, Natuza, geralmente a gente, quando conversa aqui, quer falar aqueles assuntos melhores, o que aconteceu de bom por aí, por ali. Aí os acontecimentos de quinta-feira são tão quentes que impedem isso. Mas a semana inverteu. A quinta-feira foi boa. Pois é, a gente está terminando a semana melhor do que começou, né, Milton? E a gente começou essa semana, não foi nessa semana, curiosamente. A gente começou na semana passada. E foi quando o Rodrigo Maia começou a se queixar muito que estava sendo atacado nas redes sociais por um dos filhos do presidente da República, por apoiadores do presidente da República nas redes sociais. Estava indócil com isso. E aí a coisa só foi aumentando, e a gente chega no fim da semana com a certeza de que se tratou de uma crise artificial. E com receio que essas crises artificiais atrapalhem o propósito do governo de tocar a reforma da Previdência. De lá para cá, da semana passada para cá, a gente passou por um fim de semana em que o presidente Jair Bolsonaro disse que os atritos estavam acontecendo naquele momento, mesmo com ele fora do Brasil, ele estava em viagem ao Chile, porque os políticos daqui, por alguns políticos, e não são todos, ele frisou, não queriam largar a velha política. Essa história da velha política já estava descendo quadrado para os parlamentares. Rodrigo Maia não gostou das identificações que se fazia a ele como da velha política. Ele, de fato, nos últimos anos, não era governo, era oposição, então não podia entrar naquele escopo do toma lá da cá. Mas, de qualquer forma, Rodrigo Maia também deu sua dose de contribuição, a crise se escalou. Muita gente agora tem receio de que a reforma saia muito desidratada e aqueles mais de 1 trilhão não saiam como previsto. Mas o fato é que a gente está, sim, terminando a semana melhor do que começou. Agora, a nossa grande interrogação é saber se este vai ser o normal ou se o normal vai ser a crise em fogo alto. Além de saber se o normal vai ser esse sistema mais, digamos, turbulento ou mais calmo, Natuza, dá para saber se, de fato, o incêndio do começo da semana acabou mesmo ou a gente ainda pode ter, de alguma maneira, as chamas reavivadas, hein? Olha, sempre pode, por um dado importante. Uma coisa é o armistício entre Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro. A outra coisa é um armistício, uma pacificação do governo com a base legislativa ou com a maioria da Câmara dos Deputados. Por quê? Nas reuniões de ontem, os líderes partidários da chamada maioria começaram a dizer que era importante que Rodrigo Maia selasse a paz, era importante que as conversas se dessem em outro patamar, mais calmo, mais tranquilo, e que esses choques, essas colisões entre Maia e Bolsonaro acabassem. O que não significa que essa maioria está satisfeita, o que não significa que essa maioria deixou para trás uma disposição de impor derrotas ao governo. Bolsonaro já disse, repetiu com todas as letras que não vai ceder ao toma lá da cá, enquanto uma parte do Congresso está dizendo e repetindo com todas as letras que a articulação política não se resume ao toma lá da cá, que há outras iniciativas de articulação que precisam ser tomadas, como, por exemplo, o presidente Bolsonaro se reunir com líderes partidários. E isso já vai acontecer na semana que vem, tão logo o presidente volte da viagem, do giro que vai fazer em Israel. Então, tudo isso faz parte dessa fotografia do momento. Não é uma fotografia acabada, não é uma fotografia absolutamente colorida, ela está na metade do caminho. E a gente tem a reforma da Previdência muito no início do caminho. Ela começa a tramitar direito com a indicação do relator, mas ainda tem uma estrada longa pela frente. Quais são as previsões que nós temos aí para a reforma da Previdência a partir de agora, com a indicação do relator na CCJ? Olha, Milton, agora na semana que vem o relator já começa a olhar
olhar a matéria, é bom a gente lembrar e explicar para os nossos ouvintes que na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, é só a porta de entrada da reforma. Ali não vai se entrar no mérito. Não vai se entrar no mérito de BPC, benefício de prestação continuada, não vai se entrar no mérito de aposentadoria para o setor rural, militares, nada disso, até porque os militares estão em outro projeto. Lá só vai se checar se o texto enviado pelo ministro Paulo Guedes fere ou não a Constituição. Portanto, é só a constitucionalidade da matéria. Então, não tem mérito aí. Mas, de qualquer maneira, esse obstáculo precisa ser superado até o dia 17 de abril, como prometeu o presidente da CCJ, para que as coisas voltem à normalidade, voltem a andar conforme não o calendário inicial, mas um novo calendário estabelecido pelo governo e pela própria Câmara. Que as partes envolvidas se contenham no Twitter. Se contenham no Twitter e que o ministro Paulo Guedes continue atuando como bombeiro, porque ele foi o grande bombeiro da semana. E ontem eles decidiram, ele e Rodrigo Maia, o articulador da reforma da Previdência, vai ser o ministro Paulo Guedes. E isso me lembra uma frase do Paulo Guedes, dada na CCJ do Senado essa semana, dizendo o seguinte: eu não sou daqui, eu sou de Marte. Política não é o meu assunto, o meu assunto é economia. Mas aí precisou escalar um articulador de Marte para ver se consegue acelerar essa reforma. O ministro Paulo Guedes foi o personagem da semana e conseguiu convencer Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro a recolher os flaps. E a estratégia de Paulo Guedes nessa negociação será receber os deputados? Ele vai receber os deputados para falar de orçamento, reforma da Previdência. Indicação para cargos não é no guichê dele, vai ter que passar no guichê do lado do Palácio do Planalto, embora esse guichê esteja com as portas fechadas pela maior parte do tempo. Até porque, se Paulo Guedes não entra para pacificar, se não entra para pagar as labaredas, a situação se agrava, corre-se o risco de a reforma da Previdência não sair ou sair muito, muito, muito desidratada. E aí o mercado financeiro reagiria muito mal numa hipótese de demissão do ministro Paulo Guedes, de um pedido de demissão. Há quem diga, Milton e Cássia, que se ele eventualmente saísse, ia ser a bolsa abaixo de todos e o dólar acima de todos. Tá bom, então. Boa. Obrigado, Natuza. Boa sexta-feira para você. Para vocês também. Um beijão. Obrigado. Esta foi a Natuza Neri.